Gravando com seus nanadinhos, como é que vocês estão? Vamos caçar treta hoje? Tá gravando? Tá gravando, vamos caçar treta hoje? Podcast! Sai. Isso aqui é outro vídeo, é outra história. Outra treta. Outra treta que eu não sei se vai dar treta, porque ainda não foi postado nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Mas talvez dê treta, porque vocês gostam de treta. Só existem dois gêneros. Já Pode vir. Já começa assim? Já começou assim? Nem se apresentaram. Que triste. Temos que ir pela ciência. Pela A natureza ciência. em si nos mostra que só existem dois gêneros. Macho e fêmea, XXXY. Aqui a gente... Se eu não... Aqui a gente já começa a fazer um disclaimerzinho, né, uma explicaçãozinha, porque quando você fala de gênero, a gente está falando de padrão de comportamento. Quando a gente fala de sexo, aí sim a gente está falando de estrutura fisiológica e anatômica de um corpo humano, ok? É importante você ter essa diferenciação dentro da sua cabeça toda vez que você for falar sobre esse assunto, porque senão vai virar uma puta de uma bagunça. me identifico com o meu gênero, eu sou uma transgênero. Mas, biologicamente, Se o seu padrão comportamental não está alinhado ao que se espera de alguém que tenha o seu sexo, você é um transgênero. É isso que ela está querendo dizer. Não sei se é algo que eu concordo, mas é isso que ela está querendo dizer. eu sou um homem. Se a ciência pegar o meu sangue, vai ver que é o sangue de um homem. E isso não tem problema nenhum. Nossa, eu tô mordendo o coco falando com vocês. Puta que zona. Um homem que não me identifico como homem. Por isso, eu assumir uma postura feminina. Eu sou uma travesti. É tão simples isso, gente. É realmente simples. Quem dera a humanidade fosse dada a simplicidade, mas a gente gosta de complicar, fica tudo muito, muito mais saboroso. Eu sou Michelle Summer, sou atriz. Michelle Summers. Descobrir é diferente de acreditar. E eu descobri que eu sou cristã. Eu descobri que eu sou patriota. Eu descobri que eu amo a família. Moça, a gente não concorda em nada. Eu amo a família, mas eu amo a minha, tá? Exclusivamente a minha. Eu descobri que eu amo a verdade. Eu amo. Amo a verdade. Eu detesto a mentira. Embora ela seja bem útil. Drogas Na verdade, enfim. é o ópio do mundo. Portanto, não sou a favor da liberação das drogas. Eu concordo que as drogas são o ópio do mundo. Não sou a favor. Tanta gente no fundo do poço querendo sair, você querendo entrar. Por mim, tu que se jogue. É parte da seleção natural. A realidade é uma só existe macho e fêmea. Eu não me identifico com o gênero no qual foi me atribuído ao nascimento. Então eu fiz uma transição de gênero. Eu sou uma mulher transgênero, uma travesti. Mas a verdade é uma só, macho e fêmea. Eu sou Sofia Barclay, sou uma trans de direita, patriota e pra mim... Gente, ela é muito bonita. Ela é muito... Se ela ficar calada, muda, eu não notaria. A verdade é uma só. E a verdade é onde tem Deus, onde coloca a família acima de tudo. E que respeita... Eu acho que não, se você tá falando assim, eu falei, pelo menos um anabolizante tu tomou, moça. Tá esquisita essa voz. Mas... Caraca, ela é muito bonita. a opinião do outro acima de tudo. E se até Jesus sentou ao lado da direita ao Pai, quem sou eu pra ir pra esquerda, né? Olha, eu acredito nos dois gêneros. Moça, eu já sou teu fã. Homem e mulher. E eu acredito na transição de gênero, que é onde eu nasci homem e transicionei para o gênero feminino. Eu não sou um homem, eu transicionei para o gênero feminino. Eu quero que as pessoas respeitem a minha transição de gênero. Eu não acredito que o T da bandeira significa LGBT porque eu tenho que ser gay ou bissexual. Eu não gosto de misturar uma coisa com a outra. Eu também nunca entendi por causa... Não, assim, eu entendo a união
na luta, mas eu nunca entendi misturar essa paçocada toda dentro de uma bandeira só, cara. Uma coisa é orientação sexual, outra coisa é identidade de gênero, não mistura tudo não. Eu sou uma mulher, eu sou mãe. Eu nasci num gênero, transicionei para outro gênero e esse gênero é o feminino. E eu também respeito as mulheres que nasceram mulheres cisgêneras, como os homens que nasceram homens cisgêneros, homens trans que transicionaram e se tornaram homens. Eu acredito nos dois gêneros, sejam eles trans... Agora que eu percebi, eu não consigo ficar parado, né? Será que são sintomas? Será que são sintomas? Meu Deus do céu, que passe o carnaval, eu preciso de um antipsicótico. Transicionados ou não. Eu me chamo Ana Monforte, sou mais conhecida como MC Trans, sou travesti, macumbeira e hoje eu tô aqui para uma conversa, para uma dinâmica, defendendo a esquerda. Sou mãe do Natan, já passei por muita coisa nessa Que fofa. vida e eu acredito no diálogo. Pode vir a nossa discordante. Bom, vamos do princípio. Por que eu acredito que existem mais de dois gêneros? Vocês, acidentalmente, todas acabaram concordando que existe mais de dois gêneros a partir do momento que vocês reconhecem a existência de travesti. Travesti não é gênero nem homem nem mulher. Se travesti não é um gênero homem. Que afirmação forte, hein? Que afirmação forte, eu vou falar nada não. E não é um gênero mulher, é uma identidade feminina, é um terceiro gênero. Então, só nisso a gente acaba tendo um gênero a mais. Uma outra coisa, a ciência, ela trabalha dois aspectos. O gênero biológico, que faz... Eu acho complicado você dizer que travesti não é uma mulher, porque é como se você atribuísse uma identidade ao travesti, quando na verdade o travesti está tentando alcançar a identidade da mulher. Um padrão comportamental, para ser entendido como único e exclusivo, ele precisa apresentar características únicas e exclusivas. Isso aqui não é papo de ciência não, é mais um papo filosófico mesmo, tá? Se eu tenho uma pessoa que almeja o feminino, o cabelo feminino, a maquiagem feminina, roupas femininas, um andar feminino, um falar feminino, tudo feminino, e aí eu digo que é um terceiro gênero, se o padrão comportamental é feminino, eu acho a afirmação completamente descabida. Tadinha da Michelle, ela mal abriu a boca, eu já tô discordando dela. Eu posso fazer o quê? faz parte da taxonomia, que é a nossa regra binomial. De novo esse papo, para de falar de taxonomia, por favor, você seja honesta, você sabe que ninguém quando fala de gênero tá falando de taxonomia, você sabe disso, então para de falar de taxonomia. Lá define que espécie nós somos e tal. E nós temos também o gênero social, que é essa construção que varia de sociedade para sociedade. A gente vive numa sociedade cristã cuja base bíblica, né, a existência dessa Bíblia, vem da Torá, onde nós temos 6 gêneros. Então, até anterior à Bíblia, na Torá nós temos 6 gêneros. A Michelle já falou sobre isso em um outro debate que eu reagi. E, de novo, é um anacronismo muito grande quando você compara a noção de gênero que a gente tem hoje com a noção de gênero descrito na Torá, que é um livro escrito por pessoas que viveram há 2.500 anos atrás. Quando a gente fala de identidade de gênero hoje, a gente está falando de padrão comportamental. Naquela época não tinha nada a ver com isso, tinha a ver com pessoas que nasciam com um corpo ambíguo, entende? Hoje em dia você pode nascer com seu corpo muito bem definidinho, mas você se identifica com outra coisa, entende? Então o gênero queer de hoje em dia não é o equivalente ao gênero descrito na Torá. Nós temos hoje em dia sociedades que já reconhecem mais de 2 gêneros. O México tem as Muxes, as Kaotei na Tailândia, as Hijras lá na Índia. Quando você fala de gênero, é correto você dizer que dentro da cultura hindu, as Hijras são vistas como o terceiro sexo, ok? Não são nem mulheres e nem são homens. Só que isso é uma visão cultural, ok? Não significa que as pessoas acreditam nisso. Então, é correto você dizer que as Hijras, por exemplo, são o terceiro gênero na cultura hindu. Mas é errado você dizer que as pessoas não têm noção do sexo biológico dessas pessoas. Até porque mulheres cis, né, mulheres que foram designadas mulheres ao nascer, não podem ser rígidas. Ou seja, um indivíduo que não seja do sexo masculino não pode ser uma rígida. Então, dentro da cultura hindu, as pessoas sabem diferenciar o que é sexo biológico e o que é gênero. E eu digo isso porque existem algumas pessoas que dizem que antes do colonialismo
originalismo não existia nem homem nem mulher, e isso é uma afirmação errada, ok? Você não pode dizer esse tipo de coisa porque você pega toda uma tribo, todo um grupo de indivíduos, e você põe aquelas pessoas como se elas fossem primitivas a ponto de não perceber as diferenças entre o corpo de um homem e o corpo de uma mulher. Então é insultante, é ofensivo você dizer que essas pessoas são burras a esse ponto. Eles reconheciam outros padrões comportamentais, eles não reconheciam outros sexos, ok? Uma outra coisa que gerou dúvida no outro vídeo que eu falei é que o sexo antecede a consciência. O que eu quis dizer é que o sexo antecede a racionalidade humana, ok? Então, antes de nos tornarmos seres racionais, nós já tínhamos noção do que é um macho, do que é uma fêmea. Então, a noção de sexo na nossa espécie vem antes da cultura, logo vem antes do gênero. A gente não pode misturar a regra binomial da biologia com o gênero social, porque isso é variável e Quem está misturando é você, ninguém falou de taxonomia. Você trouxe essa ideia. mutável de acordo com o tempo e com a sociedade. Então, o que a ciência diz? Que as pessoas podem não se adequar ao gênero designado. As pessoas podem não se adequar a um padrão comportamental imposto. Então, não tendo isso, a gente precisa de tempo para se desenvolver e aí, em algum momento, se encaixar em algo nessa sociedade. Às vezes vai ser homem, na maioria das vezes. Às vezes vai ser mulher, na maioria das vezes. E às vezes vai ser algo fora disso, incluindo a travesti. Então, para mim, existem mais de dois. Aqui eu discordo no final, né? Quando você fala de travesti, você está falando de alguém que está buscando o feminino. Seria como uma mulher cis dizer que é trans porque ela se identifica como travesti. Só que é uma mulher se vestindo de mulher, se comportando como mulher. Entende o tamanho da incoerência? Você já viu isso acontecer? Claro que não, porque a loucura humana ainda não chegou nesse ponto. Talvez um dia, mas ainda não. Um travesti, ele está tentando alcançar o feminino. Logo, não é algo diferente do feminino. Eu acho até um pouco ofensivo, né? Você dizer que travesti não é mulher. Não sei como que um travesti reagiria a essa afirmação da Michelle, mas tudo bem. É a visão dela, ok? Não estamos aqui para recriminar. Estou dizendo que eu não apoio muito não. Meu Deus, começou o au do meu cachorro. Ele quer participar do vídeo, gente. Oi pessoal, eu sou a Astrava da Vida, militante LGBT e E o interessante é que ela diz que travesti não é mulher, mas ela se identifica como a Astrava da Vida. Então ela não é uma mulher, é uma travesti? Não sei. Mas ela se ofendeu com Ben Mendes. Quando o Ben Mendes disse que ela não é uma mulher, ela é uma travesti. Brother, que zona. eu trago muito para esses debates conhecimento científico. Será? Você disse que ao nascer a gente não se identifica nem ele e nem ela. Então criança trans não existe. Não, aí Nossa, que paçoca, minha senhora, que paçoca. é um outro ponto. Aqui o prompt Sim, é mas sobre eu sei gênero. que é um outro ponto, mas Macho já e fêmea, batendo nessa tecla. macho e fêmea são frequências de maior ocorrência Eu vou equalizar você numa frequência que só a gente sabe. Eu te coloquei nessa canção pra poder na te variação guardar sexual de seres humanos. em O mim. nosso sexo, se ele fosse binário, só existiria macho ou fêmea. No entanto, o sexo biológico ele é bimodal, porque ele tem Moça, para de falar que o sexo humano é bimodal. Isso não é bonito, isso é feio, é vergonhoso. Você devia ter vergonha de falar uma coisa dessa. distribuições de maior intercorrência em macho e fêmea e outras distribuições em outras variações, como, por exemplo, as pessoas intersexo, que são variações de sexo. Tá, ok. Aqui nessa discussão a gente precisa fazer uma distinção entre a biologia clássica e essa biologia doida que ela está defendendo. A biologia clássica parte de um padrão evolucionista, ok? Onde organismos se adaptaram, através dessa adaptação ocorreu uma seleção natural. E hoje, dentro da nossa espécie, nós temos dois gametas, né? O masculino, que é um gameta menor, chamado espermatozoide. Meu Deus, meu cachorro tá enlouquecendo. E o segundo gameta, que é o ovócito, ok? Que é o gameta feminino, que é um gameta maior. Temos dois organismos fisiologicamente adaptados. Meu cachorro está me atrapalhando, está atrapalhando o meu raciocínio. Fisiologicamente e anatomicamente adaptados para produzir esses dois gametas. Quando a gente fala de desenvolvimento sexual, a gente está falando da maturação desses organismos, ok? Do ponto zero até o ponto perfeito, vamos dizer assim, para produzir esses gametas.
essas células reprodutivas. Dentro da biologia evolucionista, a gente reconhece as variações sexuais como parte desses dois sexos, né? Então existem mulheres e variações, existem homens e existem variações. Quando você diz que o sexo humano é bimodal, que existe homem, mulher e variantes, você está dizendo que essas variantes não estão nem dentro do grupo homem e nem dentro do grupo mulher. Isso é considerado errado porque nem toda condição intersexo vai anular completamente a sexualidade ou a fertilidade ou os padrões sexuais daquele indivíduo. Então, essa afirmação, além de ser um tanto equivocada, ela abre um preceito que pode ser ofensivo, ok? Porque uma mulher intersexo ainda é uma mulher e você dizer que ela não é uma mulher, ela pode se ofender. Falando de ciência, também abre um preceito complicado porque você está dizendo que tudo que não encaixa dentro de um padrão é uma variante fora daquela classificação. Ou seja, se não se encaixa perfeitamente como o padrão masculino, é uma variante. Não uma variante masculina, é uma variante de intersexo, é um intersexo nulo. Então, se você não tem o cromossomo XY, né, você não é um homem, você não é um macho da espécie, você é um intersexo. Porém, a gente também tem uma classificação humana de que humanos têm 46 cromossomos. Só que algumas pessoas, por exemplo, pessoas que têm síndrome de Down, não têm 46 cromossomos. Eu posso dizer que existem seres humanos e variantes, que uma pessoa com síndrome de Down não é um ser humano? Entende o preceito complicado que essa afirmação, essa visão de pessoas que defendem essa biologia doida da Michelle abre? Então a ciência considera o que é um padrão humano, mas a ciência também considera que existem variantes que estão dentro da classificação humana. As pessoas que apresentam algum tipo de anomalia, algum tipo de variação genética, essas pessoas são humanas. Então é como se eu dissesse, existe um grupo aqui chamado humanos, e existem tipos de humanos, existem variações de humanos. Não existem humanos e tudo que foge a essa regra são variantes. Isso é errado dizer. Do mesmo jeito que é errado dizer que existem machos, fêmeas e variantes. Entende? Porque você está dizendo que essas variantes não são nem machos e nem fêmeas. Isso é incorreto. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro, porque no último vídeo eu acho que eu não fui muito claro e a galera ficou, enfim, ficou meio perdida, né? Variações sexuais. O gênero, ele não está ligado a macho e fêmea. Ele está ligado a homem, mulher, pessoa trans não binária, travesti. Isso aqui é uma outra desonestidade da Michelle, ok? Ela criou uma regra na cabeça dela onde a palavra macho está relacionada ao sexo biológico e a palavra homem está ligada obrigatoriamente a gênero. Isso não é verdade, haja vista que todos os falantes da língua portuguesa entendem que a palavra homem pode ser usada tanto para se referir a gênero quanto ao sexo biológico, e a palavra macho também. A palavra fêmea é um pouco indelicado você se referir à mulher como uma fêmea, ok? Então você se refere como uma mulher, né? Mas o homem, quando se refere ao homem como macho, né, pode estar dizendo que é do sexo masculino ou pode estar dizendo que ele é muito viril. E a palavra homem também. Verdade. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. O que seria trans não binária? Porque trans é quando a gente sai do gênero biológico, no qual a gente nasceu, e se transiciona para um outro gênero, Não. no qual a gente se identifica. Não. Então, Tá, a definição de trans, segundo o consenso acadêmico nessa área, é toda aquela pessoa que está em desacordo com o gênero designado ao nascimento. O que você faz a partir disto, aí varia de pessoa para pessoa. Isso não é verdade, tá? A pessoa trans é a pessoa que tem incongruência de gênero. Incongruência de gênero, na teoria, existem muitas formas bonitinhas de falar, mas na prática é você rejeitar um título. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode apresentar uma puta de uma disforia, você pode se vestir como mulher, mas não se entender como mulher, entende? É o que a sociedade chama de gay de peruca, né? É um gay que se maqueia, se veste de mulher, às vezes ele se refere a si mesmo em pronomes femininos, mas ele não se identifica como uma mulher, ele não se sente uma mulher, ele só gosta, né, do gênero feminino. Posso dizer que ele é um homem trans, que ele é uma mulher trans? Não. É só um homem
performando feminilidade, não é uma pessoa trans. Às vezes a pessoa vai transicionar para o gênero oposto, às vezes ela só vai abrir mão da caixa de gênero, no caso uma pessoa agênero, mas uma pessoa que... Uma pessoa agênero, de novo, em teoria é uma coisa que funciona, mas na prática não tem como funcionar, né? Haja vista que nós, seres humanos, somos seres sociais, nós aprendemos, né, observando, copiando, né? Então você ser agênero significa que você passou pela sua vida inteira sem emular, sem copiar, enfim, sem aprender nada com as pessoas que estão em volta. Então, de novo, é uma rejeição ao título. Você não quer ser chamado de homem, você não quer ser entendido como homem, você não quer ser entendido enquanto mulher, mas você vai performar masculinidade e feminilidade em alguns momentos, né? Não tem como fugir disso na prática, né? Na teoria, tudo é possível. Sim, mas é um homem que não se encaixa como homem. Mas então não deixa de ser homem. Não, ele não. se transforma em mulher. Mas foi designado isso. Uma travesti, por exemplo, é uma mulher? Uma travesti, a sua identidade visual é de uma mulher. E quando a travesti diz que eu não sou nem homem nem sou mulher, eu sou travesti, ela é o quê? Vou fazer um exercício aqui. O que Ela rejeita a masculinidade, né, o gênero atribuído, mas ela está dizendo que também ela percebe que é diferente de uma mulher cis, né? Ela está apontando essa diferença. Agora, você pegar exemplos de travestis que dizem que não é mulher, não significa nada, porque tem muitos que dizem que são. Então, enfim, um argumento bem ruim. Então, é isso que eu tô tentando entender. Isso que eu tô te perguntando, já que vocês são de esquerda e pregam essas ideologias. É ótimo que uma pessoa trans tentando entender a transexualidade. Meu Deus, que coisa louca. Mas é que isso não é ideologia. O que eu tô pregando é o que a gente tem de mais atual no conhecimento da ciência. Toda vez que a Michelle fala a palavra ciência, me sobra um arrepio esquisito. Trans quer dizer apenas que tu está além do gênero designado. Sim. Então, todas nós aqui... No princípio, você... Não necessariamente, tá? Você pode estar além do gênero designado e não ser trans. Não deixa de ser um homem. Não, mas no princípio qual? Você nasceu homem, você Eu nasci nasceu macho. Essa regra da língua portuguesa que ela criou na cabeça dela, e ela fica confundindo as pessoas porque a palavra homem e macho podem ser sinônimos dentro da língua portuguesa para todos os falantes da língua portuguesa. É assim que funciona, mas ela criou uma regra ali que ela tirou do bubu dela, do popô dela. E qual que é o problema disso? Você atrapalha a comunicação. Se a nossa sociedade permitisse só a existência de homem e só a existência de mulher, seria totalmente binário. Mas só da gente considerar que existe a travesti, já não é mais binário, já passou a ser Então, mas aí, quem considera a travesti algo não binário é você. Há quem enxergue a travesti enquanto mulher. Então, para essa pessoa, a sociedade é binária, enquanto para você não é. É complicado. Tem duas fisiculturistas que eu acompanho. Uma é a Marcela, que é aqui brasileira. Ela compete profissionalmente no fisiculturismo. E a aparência dela, a leitura social dela, é mais masculina do que qualquer uma de nós. Tá, então provavelmente você tá falando de uma mulher que usa hormônios masculinos e virilizou a aparência dela e tá transmitindo isso, masculinidade. Então as pessoas vão confundir e a culpa é que das pessoas? Não, a culpa é dela, ela tá transmitindo essa imagem. Ela tem cabelo curto, super musculosa, ela perdeu já bastante do seio, porque a gordura do seio vai embora com o fisiculturismo. Então, se você olhar para ela sem saber que é uma mulher cis, a sua primeira impressão é, poxa, é um homem. Não. Primeira leitura que tu vai ter é como se fosse um homem sem barba. Por conta da estrutura do corpo. Por causa da estrutura do corpo, por causa da musculatura. E ela sofre transfobia por isso, né? Tem a Mariana Guaiara, que é uma fisiculturista, eu acho que ela é do México, tá? Ela, de tanto ela hormonizar, a profissão dela ser fisiculturista, ela desenvolveu barba. Então, todo o off-season dela, enquanto ela não tá competindo, ela tá em preparação, ela deixa a barba crescer. Mas essa é uma aparência de um homem ou é uma aparência de ambas são mulheres cis, tá? Ambas nasceram com vagina, com útero, com ovários. É muito complicado você dizer que essa pode ser a aparência de uma mulher quando essa mulher está usando o hormônio masculino e está virilizando. Então ela está com a aparência masculina, né? Ah, mas é uma mulher cis. Sim, é uma mulher cis que está usando de artifícios químicos para mudar a estrutura do próprio corpo, para parecer um homem. Mas a aparência... Não que esse seja o objetivo, mas
Foi o alcançado, foi o que ela fez, né? Usar uma régua aqui. Pode ser que alguém diga assim, ó, só a Barclay tem o nível de aparência que eu considero de uma mulher. Ela é muito bonita, eu nem ia notar, não. Pode ser que alguém diga, É um tá? absurdo, né? Mas pode ser que alguém É a diga. tal da passabilidade. Isso. Não, mas nem pela passabilidade. Vamos dizer que a pessoa, de um dataku dela, ela defina que Eu tirei do meu dataku aqui, ela é muito bonita, parece muito uma mulher. a informação é, este é o grau de aparência que eu aceito. Como é que a gente evita que o nosso gênero, que nós outras que não temos o que aquela pessoa... Assim, a senhorinha parece uma senhorinha. Eu não ia duvidar, não. Eu não ia desconfiar, não. As duas da cá, Como que nós evitamos que a gente sofra alguma forma de preconceito ou discriminação porque a gente não tem aquele grau de aparência? Não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você sofrer uma violência, né? Isso, formas de evitar a violência é uma história. Formas de evitar a confusão, a gente evita com bom senso. Você é uma mulher musculosa, tomando testosterona, com barba na cara, saindo na rua. Desculpa, se as pessoas se confundem, não é culpa delas não, é culpa tua. Eu sou mãe e o meu filho, ele era lido como uma mulher trans. Mas já desde o início? Desde o início, porque ele tem uma aparência feminina. Ele é um rapaz andrógeno. Então, na adolescência, eu sempre perguntava pra ele, Natan, você é uma mulher trans? Não, mãe, eu sou um homem e sou gay. Tá E vendo que várias legal? Um homem performando feminilidade. vezes isso. eu ia com ele pra lugares, eu entrava no banheiro, ele entrava no banheiro masculino e tiravam ele de lá. Pensando, não, a senhora tá no banheiro errado, porque ele tem uma passabilidade feminina. Já aconteceu isso comigo também. Porque a Antes aparência da transição. Porque a aparência do meu filho é de uma mulher. é de uma mulher, porque ele é um homem andrógeno. Então o que acontece? Mesmo que o meu filho fosse hétero ou gay, ele mesmo que ele fosse hétero, ele continuaria sendo lido como uma mulher, porque ele era muito feminino. Se isso não incomoda ele, cara, não tem problema. Agora, se isso incomoda ele, cabe a ele mudar a mensagem que a aparência dele transmite. Então hoje ele corta o cabelo, faz moicano, tenta tomar Perfeito, hormônio masculino pra perfeito. tentar, porque isso incomoda ele, porque Perfeito. Então, se incomoda ele, cabe a ele mudar a comunicação que ele está transmitindo às pessoas, né? ele não é uma mulher trans. O que a gente precisa ter muito cuidado é que às vezes meninos gays, que são afeminados, performam uma transexualidade que não Não performam transexualidade. Eles performam feminilidade e as pessoas interpretam como transexualidade. existe. E aí vem toda uma confusão. A sociedade lê como se eles estivessem performando, eles só estão vivendo, Não, e às né? vezes não, mas às vezes eles mesmos confundem. Porque tem casos, eu tenho uma amiga minha que ela é, hoje, né, um amigo meu, que era amigo do meu filho, e que ele acreditava que ele era trans porque todo mundo lia ele como trans. E já ele foram só era empurrando, um É a rapaz pressão da sociedade. andrógeno. E isso não deve ocorrer. É o que eu tô te falando, né? Muita gente vai entender que essa pessoa é trans porque ela está rejeitando o gênero, mas é o que eu falo da teoria e da prática. Na prática, uma pessoa trans não é aquela que rejeita o gênero. A pessoa trans é aquela que rejeita o título. Você pode ser um homem, ok, biologicamente falando, vestido completamente de mulher e se reconhecendo enquanto homem. Você só se torna trans a partir do momento que você rejeita o título homem. Pra tirar o direito de ir ao banheiro. A gente vai fazer o quê? Agora a gente vai submeter todas as pessoas que vão ao banheiro a uma expensão genital pra garantir o que ela é, porque não tem como evitar a entrada de alguém. Eu posso inspecionar. Não, tô brincando. Desculpa, foi mais forte que eu posso inspecionar. Eu verifico quem que é quem. Quem que é quem. Eu boto ordem no barraco. Porra, Se tu não tiver uma regra, tu vai lá e tu eu posta. pensei que era uma régua. É pra medir. Você não é tão homem. Você, olha, por 2 centímetros você chegava lá. Mas não é. Tá, vai pro banheiro feminino. Também? Tu é biologicamente E eu tenho- macho. Sim, É, macho. biologia Obrigada por me macho. corrigir. É. Biologicamente macho. Isso. E eu tenho a minha identidade de gênero. Mas qual identidade que foi atribuída quando tu nasceu? Ó, Macho. Não, homem. Deixa eu Menino. Posso falar? Tá vendo a confusão que a Michelle faz? Não, você é macho. Não, mas então, eu sou macho. Obrigado por me corrigir. Daqui a pouco não, agora é homem. É uma regra que ela criou no mundinho dela e ela quer que as pessoas se submetam a isso. Não faz sentido, cara. Olhando só para nossa perspectiva como mulher trans Exatamente. ou só de um homem trans, enquanto tem pessoas trans que não se encaixam nesses dois padrões e que continuam sofrendo violência e discriminação, inclusive da gente. E aí essas pessoas também vão ter ideação suicida.
essas pessoas também passaram por violência. E aí a minha pergunta que fica para nós, já que a gente está nesse momento tão acolhedor de a gente estar de lados opostos e ainda assim uma está acolhendo a outra, por que a gente vai permitir que até nós repliquemos violência com algumas existências que às vezes nós não entendemos? Porque a gente entende a nossa, mas talvez a gente não entenda a outra. Tá, é complicado, né? Não trouxemos muitas coisas interessantes para discutir nesse vídeo. Eu acho que eu vou cortar ele todo, ele vai ter 5 minutos. De 1 hora de gravação ele vai ter 5 minutos. Mas o que eu... É opinião, né? Não sei se vocês querem ouvir minha opinião, mas a minha opinião sobre isso que ela tá falando é complicado, tá? Você não entender alguém não significa que você está sendo violento com alguém, né? É claro que muitas vezes... Vou dar um exemplo cristão. Eu não sou cristão, mas eu vivo numa família muito cristã. Então, toda vez que esse assunto surge, eu entendo que as pessoas da minha família acreditam de verdade que eu vou pro inferno. Acreditam de verdade que eu vou queimar no mármore ardente do inferno pelo resto da eternidade. Então, assim, eu entendo que às vezes isso termina sendo chato, massivo, e que as pessoas ficam tentando forçar a gente a ficar num lugar que para eles consideram seguro, enquanto pra gente é um lugar ruim, né? Mas a gente precisa ter um pouco de discernimento para entender que essas pessoas não estão fazendo isso por mal, né? Então falta um pouco de senso dos dois lados. Falta um pouco de senso para você entender as pessoas e falta um pouco de senso para você entender quem não entende você, né? Eu lembro de uma vez, que quando eu percebi isso, eu era muito novo, eu devia ter uns 12 anos de idade. Ia ter o Rock in Rio e eu tava radiante, né? Porque eu sou apaixonado por música, né? E o Rock in Rio é um evento de música gigantesco que eu sempre tive vontade de ir, nunca tive a oportunidade, mas eu sempre assisto, eu gosto muito. Vários artistas diferentes no palco, eu acho muito incrível. E eu lembro de uma vez que eu estava completamente fascinado. Eu cheguei no meu pai e falei: pai, o senhor tá acompanhando os artistas que vão vir pro Rock in Rio? Meu pai virou pra mim e falou assim: eu não gosto muito dessas coisas não. E eu fiquei assim em choque, tipo, como é que alguém não gosta de música, né? Então assim, às vezes a gente acha que o que se passa no nosso coração é muito óbvio pro outro, mas não é, tá? Então você precisa ter cuidado com essa ideia de que fulano me machucou porque fulano é uma pessoa má. Não. Às vezes não é que a pessoa é má, é que você é uma pessoa complicada. E ninguém tem a obrigação de entender o que se passa na tua cabeça. Para a senhora sobreviver lá naquela época... Mas chega, né, gente? Tá longo, não vai acabar, não. Eu penso... Não são temas. A senhora tinha que se permitir passar como ele, como o transformista. Era uma forma de se camuflar numa roupa do preconceito. Não era uma forma de se camuflar, era a forma como as pessoas entendiam, né? E é importante deixar claro, gente, que mulher trans é uma forma como a gente entende hoje. Daqui a 1000 anos a gente vai entender de outra forma. Mas a gente já não lutou tanto para que hoje a gente ainda tenta essa militância excessiva demais, que acaba afastando as pessoas da gente. Pessoas trans. Acabou, finalmente. Pessoa trans. Ih, não vou ler ao contrário, gente. Beijo, tchau. Que tema chato. Eu vou cortar pra cacete. Ficou chato. Não ficou? Vou fazer um lanchinho e vou voltar. Tema chato. Interromper.